Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar hoje para compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor aqui, que está em Mateus, capítulo 18, versículo 11. Essa palavra ela nos fala sobre o verdadeiro papel da igreja de Cristo Jesus. O nosso papel como igreja, o nosso papel como cristãos. A gente sabe que os cristãos são aqueles que se parecem com Cristo. E acerca dessa palavra, eu vejo Deus nos mostrar, eu vejo o Senhor nos ensinar uma missão. Eu vejo o Pai falando aos filhos aquilo que Ele quer que seja feito. E lá em Mateus 18:11, como eu já disse, a palavra do nosso Deus diz assim: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Quando a palavra fala para mim e para você sobre o Filho do Homem, essa palavra está falando sobre Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio trazer cura, Jesus veio trazer salvação, Jesus veio trazer a misericórdia de Deus para essas pessoas que verdadeiramente precisavam, e hoje para essas pessoas que precisam do Senhor. A nossa missão como cristãos, lá em Antioquia, quando a igreja de Atos estava reunida e pela primeira vez os discípulos do Senhor foram chamados de cristãos, que no original quer dizer pequenos cristos, a nossa igreja, nós como igreja do Senhor, nós como cristãos, nós precisamos aprender a sermos parecidos com Jesus. Quando é que eu posso me autodenominar cristão? Quando eu sou parecido com Jesus. E quando é que eu sou parecido com Jesus? Quando eu, como cristão, quando eu faço aquilo que Jesus fez, quando eu alcanço as pessoas através da misericórdia, quando eu alcanço pessoas através do amor, quando eu curo pela autoridade e poder que foi dado por Jesus a nós, quando você cura, quando você liberta, quando você leva salvação para essas pessoas. Cristãos precisam ser parecidos com Cristo. É como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, quando ele diz: sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. O imitador de Cristo é aquele que se parece com ele. Mas será que nós como igreja temos sido parecidos com Jesus? Será que nós como igreja temos sido pessoas que levam a mesma mensagem que Jesus? Será que nós temos um caráter parecido com o caráter de Jesus? Será que nós fazemos as coisas que Jesus fazia? Será que nós tentamos amar da maneira que Jesus amou? Será que nós tentamos perdoar da maneira que Jesus perdoou? Será que nós tentamos liberar salvação assim como Jesus fez? Será que eu e você como igreja somos parecidos com Jesus? Porque Cristo curou, libertou e salvou. E a nossa missão como igreja, queridos, é curar, libertar e salvar. Mas como é que eu vou fazer isso? Através da pregação do Evangelho. Uma vez o próprio Jesus disse: vocês vão por todo o mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. O que é que ele está dizendo? Vocês vão para todo lugar e pregam o Evangelho para todo mundo. Jesus não escolheu uma classe para quem o Evangelho deveria ser pregado. Jesus não fez acepção, Jesus não disse para determinado tipo de pessoas: vocês não preguem. Porque quando a palavra diz que ele veio salvar os que perdidos estão ou estavam, a palavra está falando que ainda hoje está falando, a palavra do Senhor a escritura é a palavra mais contemporânea que você pode ler. Ela nunca foi, nunca é e nunca será ultrapassada. Você quer ler algo moderno, lê a Bíblia. E a palavra do Senhor diz que ele veio salvar. Cristo Jesus hoje salva através de nós. Cristo Jesus hoje salva pessoas através
da minha e da sua pregação como igreja. Muitos estão perdidos, mas entenda, muitos estão perdidos, não são perdidos. Isso é uma condição provisória. Muitas pessoas hoje estão perdidas, muitas pessoas hoje estão afastadas de Deus. Isso não quer dizer que elas não tenham Deus. Deus não tem elas. Elas têm Deus, porque a misericórdia do Senhor as mantém vivas e o Senhor continua esperando que elas se entreguem a Ele até o último segundo das suas vidas. Mas onde é que está a igreja? Eu coloquei um tema para essa mensagem que é onde você está, igreja. Onde é que a igreja está? Se a gente procurar, quando se fala de igreja, a primeira coisa que você lembra é de templo. Quando se fala de igreja, a primeira coisa que você lembra é de templo, de reuniões, cultos, de pessoas cantando, orando e ministrando uma palavra. Mas quando se fala de igreja, biblicamente, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja que o Senhor Jesus instituiu, se fala de comunhão, se fala de curar enfermos, se fala de libertar pessoas que estão cativas, se fala de levar a salvação. Quando aquele paralítico estava na Porta Formosa, pedindo esmola, aí Pedro chegou para ele e disse: cara, eu não tenho dinheiro, eu estou sem grana, mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar, porque eu recebi de graça, e o que eu tenho eu te dou. Te levanta e anda em nome de Jesus. O que é que nós como igreja temos, queridos? Nós não temos, muitas vezes nós não temos recursos, muitas vezes nós não temos uma estrutura, mas nós temos o nome de Jesus que cura, que liberta e que salva. E onde você está, igreja? A pergunta é essa. Onde a igreja está? A igreja tem estado dentro de um templo esperando os perdidos. Aí vamos ficar aqui, se a sua vida tá, tem até propaganda, né? Se você está derrotado, se a sua vida está ruim, se você está com depressão, está com câncer, está com AIDS, se o seu casamento está destruído, se você está com uma doença incurável, se você perdeu o emprego, venha. Venha para cá que aqui as coisas se resolvem. Eu olho para a Bíblia, eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo que a igreja que Jesus instituiu não é uma igreja que está dentro de um templo esperando os perdidos. Jesus não disse: espere que eles venham, então vocês pregam o evangelho para todos aqueles que vierem. Espere que eles venham e quando eles chegarem, vocês pregam para eles. Jesus disse: vão, ide, quer dizer, vá. Vão para todo lugar e pregam o evangelho para todo mundo. Que Jesus disse: vá lá e prega geral. Prega para todo mundo. Alguém há de crer e há de ser salvo. A igreja está dentro de um templo esperando os perdidos. E onde os perdidos estão? Agora é a pergunta. Os perdidos estão no mundo, esperando a igreja. Os perdidos estão no mundo clamando pela igreja. Os perdidos estão no mundo pedindo socorro à igreja. Os perdidos estão no mundo gritando: me ajuda a sair das drogas, porque a clínica não resolveu. Os perdidos estão no mundo dizendo: me ajuda a sair da prostituição, porque o aconselhamento não resolveu. Me apresenta Jesus, porque quando a gente conhece Ele de verdade, eu não quero conhecer a religião. Os perdidos estão gritando: eu não quero religião. Quando você fala de religião, as pessoas rejeitam, porque a religião engessou muita gente. Os perdidos estão no mundo gritando: me apresentem Jesus, o Jesus verdadeiro da Bíblia, porque eu preciso ser curado. Me apresente o Jesus verdadeiro da Bíblia, porque eu preciso ser salvo. Eu preciso ser liberto. Enquanto a igreja está no templo esperando os perdidos estão no mundo. Nas drogas, na prostituição, no crime. Estão doentes. Jesus disse: eu vim para os enfermos. Para todos os enfermos. Os enfermos do corpo e os enfermos da alma. Os perdidos estão nessas condições esperando a igreja. Só que a igreja tem sido indiferente, queridos. A igreja tem dito: para esses aí não tem jeito. A igreja tem dito: esses aí não querem nada. Existem muitos lugares onde a igreja não quer ir. Isso não foi o que Jesus fez. Jesus não nos ensinou isso. Jesus foi para um lugar chamado Gadara. Você conhece a história do Gadareno?
Jesus foi para um lugar chamado Gadara, lá tinha os caras extremamente endemoniados. Aí Jesus curou, libertou, entregou a salvação para aqueles homens e mandou que os demônios saíssem. Os demônios clamaram a Jesus e Jesus mandou que os demônios saíssem dos homens e entrassem nos porcos. A economia local vivia dos porcos. Era uma verdadeira porcaria. A economia local vivia dos porcos. E todo mundo na cidade ficou injuriado porque os porcos saíram loucos e pularam no abismo. E Jesus foi repudiado ali naquele lugar. Jesus foi repudiado naquele lugar. Muitas pessoas não querem ir a alguns lugares porque elas acham que as pessoas que estão lá vão repudiar a igreja porque são pessoas indignas da igreja. Nós estamos aqui esperando eles que venham. Não, eles estão lá esperando. Nós vamos, nós temos que ir. Nós temos que chegar lá e dizer para ele: Jesus te ama, e dar um abraço nele, ele saber que você o ama também porque você é representante, porque você é de Jesus, querido. A função da igreja é essa. Existem muitos lugares que a igreja não quer ir. Tá aí, Jesus foi repudiado em Gadara. Os caras ficaram injuriados com Jesus. O que Jesus fez? Jesus pegou o barco, atravessou para o outro lado. E lá do outro lado, lá em Cafarnaum, Jesus continuou a missão. As pessoas abriram mão da missão. Jesus não disse jamais, espere que os perdidos venham. Ele disse, porque o Filho do Homem veio ao mundo para libertar os perdidos. Para salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus não disse, deixe que os perdidos venham. Ele diz, vá. Ele diz, prega para todo mundo. Se alguém crer, vai ser salvo. Só que a pergunta é aquela que Paulo faz em Romanos 10, 14 e 15. Como esses perdidos, esses que hoje estão perdidos, não são perdidos, porque ainda não acabou o tempo deles, eles têm chance em Cristo Jesus, mas como é que os perdidos ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ah, mas a igreja tem formado obreiros para que sejam enviados. Ah, mas é o tempo da pandemia, a pandemia tem barrado a igreja. Queridos, a igreja é a maior instituição, é a maior força física e espiritual do mundo. Nada pode barrar a igreja. A coisa mais forte depois da igreja é o inferno. E o Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não tem Covid, não tem coronavírus, não tem bactéria, não tem praga, não tem nada que seja mais forte do que a igreja. Porque a igreja tem um dono, que é o dono de tudo, que é o nosso Deus. A igreja tem a autoridade e o poder do nome de Jesus, que é capaz de curar, libertar e salvar qualquer um. E a igreja tem o Espírito Santo. Porque enquanto a igreja está reunida aqui dentro do templo, enquanto a igreja está reunida aqui esperando que os perdidos venham, os perdidos estão fora chorando e clamando por socorro. A pergunta é, onde é que você está, igreja? Os perdidos estão lá de fora, estão no mundo chorando. Ah, mas eles não estão chorando, eles estão se divertindo, eles estão curtindo, eles estão bebendo, eles estão usando drogas, eles estão fazendo sexo ilícito. A alma deles está chorando, porque quando nós não temos Deus, a nossa alma chora. E onde estão aqueles, como Paulo disse lá em Romanos 12, 15, onde estão aqueles que vão chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Quem tem chorado com quem chora? Quem tem se importado com a dor dos outros? Não, eu vou para a igreja, coloco minha Bíblia debaixo do braço, assisto o culto, glória a Deus, aleluias, e eu vou embora para casa, eu estou bem. Bem, eu posso estar, mas eu não estou nada parecido com Cristo. Ele dizia, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Ele passou fome, ele passou sede, ele foi humilhado. Mas ele não abriu mão da sua missão aqui na terra. Ele se deu pelas pessoas. Ele se entregou pelas pessoas. Ele morreu pelas pessoas. E ele ressuscitou por nós. E nós que temos o Senhor, nós que enchemos o peito e dizemos que eu tenho Deus. Eu tenho Jesus. Ah,
o fulano ali não tem. E nós que temos ele, não estamos usando o Deus que nós temos em nossa vida. O Espírito Santo que nós temos, nós não recebemos para falar em línguas somente não, queridos. Nós recebemos o Espírito Santo para nos tornarmos parecidos com Deus e parecidos com Cristo Jesus. Nós recebemos o Consolador, foi para consolar. Não foi só para Ele nos consolar. Nós recebemos o Consolador para consolar. Nós recebemos a autoridade e poder de Jesus. Ele te dá autoridade e poder para você curar e libertar. Para curar e libertar. O nosso testemunho de vida não é para enaltecer o diabo, a gente contando o que a gente fazia quando a gente era do mundo. O nosso testemunho de vida não é para dizer, mas Deus foi bom comigo e quem sabe se você fizer a média, Ele vai ser com você. O nosso testemunho de vida é para mostrar para pessoas que Deus cura, liberta e salva. E que o Jesus que está com você, está em você, quer estar com Ele também. Mas se essas pessoas não vierem para a igreja, eles nunca vão ouvir essa palavra. Por quê? Porque a igreja tem enviado mais obreiros para o púlpito do que para o campo. Todo mundo quer estar no púlpito. Todo mundo quer pregar no domingo. Todo mundo quer pregar no culto de missões. Sem uma alma missionária. O púlpito é muito bonito, o campo é duro. Mas Jesus não foi para o púlpito. Jesus foi para o campo. Jesus foi, se Jesus estivesse no nosso meio hoje, Jesus estava na favela, Jesus estava nos hospitais, se Jesus estivesse no nosso meio hoje, Jesus estaria abraçando, curando, perdoando e libertando as prostitutas, os travestis, os traficantes, os drogados. Jesus estaria hoje orando por pessoas com Covid, dizendo, seja curado. E onde é que nós estamos, queridos? Onde você está, igreja? Para chorar com os que choram. E para apresentá-los àquele que vai fazer com que o choro deles dure uma noite e a alegria venha pela manhã. Que é o Espírito Santo de Deus. Depois eles vão se alegrar. Onde você está, igreja? Para se alegrar com os que se alegram. Onde é que a igreja está? A palavra para você hoje é essa. Pregue. Não almeje 4 paredes. Não almeje um púlpito. Não almeje público. Não estou falando de uma congregação, estou falando não almeje público. O altar é altar, não é palco. Onde é que a igreja está hoje? Os perdidos a gente sabe onde estão. Talvez se eu perguntar para você, onde tem perdido na sua cidade, você que nos acompanha. Onde tem perdido na sua cidade, você vai dizer, em tal lugar. Vai na periferia, vai na favela, vai no hospital, vai na boca de fumo. Não, é perigoso. Perigoso é você viver uma vida totalmente diferente do que Cristo foi. E se autodenominar cristão. Perigoso é uma fé hipócrita. Perigoso é nós nos autodenominarmos igreja. Passando longe de ser isso. O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo, está lá em Timóteo 4,12, é para pregar a tempo e fora de tempo. Você está na confraternização de fim de ano da empresa. Prega para esse povo, prega para quem você conseguir. Fala para eles que você se importa com eles. Cura enfermo. Expulsa demônio. Não é só expulsar demônio, bota a mão na cabeça e sai daí, pomba gira, não sei o que. Não. Expulsa demônio pregando a palavra para eles, dizendo que a libertação deles está no Senhor. Nós temos nos preocupado muito e esperado muito que venham. Enquanto que Jesus disse, vá. A palavra para você hoje é rápida, é papo reto, é direta. Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram, pregue a tempo e fora de tempo, mais obreiros no campo e menos no púlpito. Que nós entendamos isso, que os líderes entendam isso. Onde é que a igreja está? Que a igreja vá além das 4 paredes. Que nós não fiquemos esperando os perdidos virem. Porque muitos perdidos na sua caminhada, nesse processo, eles estão morrendo.
Que a gente aprenda a ir até eles. Pregar para todo mundo. Se alguém crê, vai ser salvo. Se não crer, a gente faz como Jesus fez em Gadara. A gente pega o nosso barquinho, passa para o outro lado e vamos para Cafarnaum. Sempre vai ter um lugar onde você, como igreja, vai ser recebido, vai ser acolhido. Alguns lugares você só vai ser tolerado, mas sempre vai ter um lugar onde você, como igreja, levando a palavra de Deus e o amor de Deus, você vai ser recebido. Sempre vai haver um que seja, em uma casa ou em uma família, que vai receber a palavra do Senhor, porque Deus tem uma promessa. Crendo no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Se um crer, já é o primeiro passo para que uma família seja salva. Se uma rua crer, se uma periferia crer, já é o primeiro passo para que uma cidade seja salva. Se uma cidade crer, é o primeiro passo para que um estado seja salvo. E se um estado crer, é o primeiro passo para que uma nação seja salva. E se uma nação se converter ao Senhor Jesus, é um grande passo para que o mundo seja salvo. Querido, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, fique na paz. Se lembre, você é a igreja e a pergunta é: onde você está, igreja? Os perdidos estão esperando por você. Os perdidos estão esperando por nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Próximo domingo a gente está de volta. Que Deus abençoe. Te dê um fim de ano e um ano que se inicia de vitória. Um 2021 cheio da presença do Senhor, cheio de saúde, de prosperidade e de paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.